Eu decreto que a partir de hoje está proibido fazer trocadilho que Sérgio Top é top. Top! Fábulas do Velho Mundo, lançamento da editora Script, está ainda em campanha no Catarse, deve estar nos últimos dias, nas últimas horas. Essa edição que está saindo aqui é tradução do Márcio Rodrigues e é mais um lançamento no Brasil, mais um maravilhoso lançamento no Brasil de Sérgio Top. Aqui, como a própria introdução diz, trata-se de uma coletânea mais intimista, que traz causos, lendas que fizeram parte da formação da vida do Top. São histórias, portanto, em que ele não vai para mundos longínquos, como ele costuma muito fazer, ele não vai olhar para a Ásia, para a África, para a América, para a Oceania, ou seja, ele não tenta entender uma cultura que não é dele, ele não tenta viajar num tempo que não é mais o dele, mas sim ele vai para a própria Europa, ele se volta para a própria Europa, ele olha de volta para a sua Itália, porém aqui pelo olhar clínico do Top vai aparecer uma Europa fabulosa. Quem conhece a obra do Sérgio Top sabe que ele é muito bom em mostrar uma cultura, e eu digo qualquer cultura, inclusive a cultura dele, a partir dos seus traços não exóticos, e sim daquilo que ela apresenta de diferente. E isso é muito difícil, isso é muito complexo, porque o diferente pode escorregar para o exotismo, e o Top é muito bom em conseguir, na maioria das vezes, nem sempre, porque é impossível acertar sempre, mas na maioria das vezes ele consegue fugir do mero exótico, ele consegue fazer a diferença se apresentar, às vezes até mesmo num estado bruto, mas sem cair na mera curiosidade tosca, dizer, nossa, que diferente que essas coisas são, olha que bizarro, olha só que curioso. Ou seja, ele não transforma a cultura num circo de aberrações. Pelo contrário, ele procura retratar o diferente a partir da autenticidade dos lugares, das pessoas, das ações. E a arte dele colabora muito para isso, né? Eu já até comentei aqui em outros vídeos o quanto que a arte dele tem esse elemento forte, decorativo, o quanto que ele vai tentando, a partir do traço, esculpir formas. Por isso ele trabalha tão bem com espaços vazios, quadros atravessados, formas pequenas e grandes coabitando às vezes o mesmo quadro. E a achura, né, galera, que define tudo, que produz todas as coisas que vocês estão vendo e que funciona na arte do Top como uma espécie de elemento igualitário que serve para todas as coisas. Tudo é construído a partir de achuras. Caso você não saiba o que é achura, são essas linhazinhas uma do lado da outra que vão produzindo as formas que ele cria. Contudo, o que mais me impressionou nessa edição aqui não foi tanto a arte, não porque ela não seja excelente, porque ela é excelente, só que eu não esperava nada diferente disso. O que mais me chamou a atenção foram os roteiros, o enredo que o Top está construindo aqui. Essa edição aqui traz 5 pequenos contos, inclusive o sumário está no final. Não sei por que botaram o sumário no final, não achei legal isso. Mas eu queria comentar especificamente o último continho, que se chama Orlando Virá. Ele foi publicado originalmente em 1986 e trata-se de uma adaptação muito livre da figura mítica de Orlando, um paladino, sobrinho do Carlos Magno, que morreu em batalha contra os mouros, tentando libertar a Península Ibérica dos mouros, isso no século VIII, e que depois, no período das Cruzadas, ali no século XI e XII, acabou sendo resgatado como uma figura mítica e gerou uma cacetada de produções na cultura europeia, gerou poemas, canções, livros, até hoje sobrevive no imaginário europeu. Então aqui eu vou ter que dar um pequeno spoiler, então atenção galera. Nessa história aqui a gente vê uma série de situações onde guerreiros enfrentam reis africanos e falam Orlando virá para me ajudar, onde cavalheiros enfrentam gigantes, resgatam princesas e falam Orlando virá, princesa, né? Fala Orlando virá, olha só que linda princesa. Acho interessante como aqui o Top até trabalha com a corrente entre os seios para produzir uma sensualidade. E obviamente temos o próprio Carlos Magno dizendo Orlando virá. Todos estão esperando por Orlando, por esse grande mítico herói. E aí vem o plot twist na última página que o Orlando é, na verdade, um fantoche. A gente está acompanhando um teatro de fantoches. Esse Orlando que virá é um boneco que ele não estava vindo porque ele estava
desarrumado, eles estavam ajeitando, estavam fazendo a manutenção do boneco do Orlando. Não tem como não associar isso aqui com A Espera de Godot, clássica peça de Samuel Beckett. Para quem não conhece, Esperando Godot trata-se de um teatro do absurdo, porque são dois caras esperando Godot, e o Godot nunca vem. E aqui você vê um pouco do comentário de Top sobre o heroísmo moderno, ou talvez o fracasso, a impossibilidade do heroísmo na modernidade. Porque enquanto Rolando, enfim, enquanto essa figura no tempo clássico, no tempo antigo, medieval, renascentista, é uma figura salvadora, é esse herói que vai vir e vai nos libertar dos bárbaros, dos hereges, vai poder restaurar, vai poder conseguir legitimar a honra cristã, enfim, vai ser esse grande herói com o qual todos nós sonhamos. Nos dias de hoje, esse heroísmo nada mais é do que um fantoche, do que uma marionete, uma coisinha que você manipula por cordinhas e você simplesmente brinca com isso, porque não é nada mais do que isso, não é nada mais sério do que simplesmente um brinquedo lúdico, do que algo feito para animar crianças ou adultos que querem ver histórias de crianças. Então o que o Top está reforçando aqui, e que vai muito em consonância com o que muitos pensadores, escritores estavam dizendo no século XX, é que não há heroísmo possível no século XX, não há heroísmo possível na modernidade, ou seja, de uns século XIX, século XX para cá. Por quê? Ora, por uma questão muito simples. Tente você aí ser um herói contra um carro, contra um trem, tente você ser herói contra os boletos, tente você ser um herói contra o mercado financeiro, ou seja, há um entendimento de que o heroísmo contemporâneo ele é extremamente fracassado, a gente não consegue ser herói contra absolutamente nada que jogam em cima da nossa cabeça. É como dizem os amantes de Charles Baudelaire, ser herói é simplesmente você conseguir atravessar a rua e não ser atropelado. Isso é o máximo de heroísmo que você vai conseguir. Perceba como isso é um pensamento bastante sofisticado, bastante ligado com o que está acontecendo nos dias de hoje, e aqui a gente vê um Sérgio Top que não é simplesmente esse cara das artes deslumbrantes, mas é também um comentador muito ácido, muito afiado do mundo atual. Fica uma sugestão então que vocês apoiem Fábulas do Velho Mundo. A edição da Script tem uma coisa muito interessante, é que a tradução foi feita do italiano, o Top escrevia em italiano e o Márcio Rodrigues tomou o cuidado de traduzir do italiano. Muitas vezes traduzem Top do francês. E no final também tem uma entrevista com o Sérgio Top que tá bacana, só que merecia um cuidado. Aqui a tradução tá meio esquisita, tem termos que estão simplesmente sem noção, quando ele fala em filactérios redondos, pô, são balões de fala, entende? Então merecia aqui um cuidado, inclusive algumas sentenças estão meio descabidas, tem lugar que não deveria ter plural ou não deveria ter singular, merecia um cuidado nessa parte da entrevista, tão somente. O resto tá legal. No mais é isso, que tenha mais Top no Brasil, que a gente conheça mais trabalhos dele, acredito que é questão de tempo, que a gente tenha mais campanhas, seja no Catarse, ou que tenham mais quadrinhos do Top chegando por aqui. Como sempre, galera, peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, e também segue lá no Instagram, Bacanessa Sarjeta. Valeu!